Lúcia é palestrante da FEMAR, responsável pelo setor do estudo sistematizado, Lúcia, e hoje ela vai falar sobre as virtudes e os... Boa noite. O que eu mais gosto do Ivone é esse aconchego humano. E cada dia ele está maior. Confesso que eu já estava com muita saudade de vocês. É um local onde realmente eu me sinto acolhida, onde eu percebo esse amor e essa vontade de seguir o Mestre Jesus. E hoje eu vou precisar muito de vocês. Eu preciso muito desse acolhimento. E hoje nós vamos estudar um tema cujo subtema, eu até brinco, as virtudes e os vícios, ou filosofando com Kardec. Hoje nós vamos filosofar. E para filosofar, eu preciso que filosofemos juntos. Ou seja, que façamos questionamentos. Porque o que o filósofo mais gosta de fazer, o que o filósofo mais gosta de fazer é perguntar. E nós não podemos nos esquecer que a doutrina espírita, ela se configura também como filosofia, mas uma filosofia diferenciada, porque a filosofia está a serviço da ciência espírita, que por sua vez possui consequências morais. Daí o tríplice aspecto do espiritismo. Mas para que a doutrina surgisse, foi necessário todo o processo de maturação das ciências convencionais, inclusive da própria filosofia convencional, para que pudéssemos compreender o espiritismo. E lembrando que toda essa compreensão que buscamos da doutrina tem um objetivo único: nos fazer compreender o Evangelho de Jesus e vivenciá-lo. Por isso que a doutrina espírita surgiu como um consolador prometido, como o cristianismo redivivo com o propósito de resgatar o Evangelho. E nós vamos começar a fazer os questionamentos filosóficos, lembrando que vamos nos utilizar da filosofia convencional para poder chegar a Kardec. Essa é a proposta. E o nosso objetivo em entender virtudes e vícios é para que nós possamos trabalhar as virtudes e combater os vícios que nós possuímos. Esse é o nosso propósito. Daí, nos colocarmos na condição de compreender e de responder essas duas perguntas aqui. O que são virtudes e o que são vícios? Todos nós temos uma intuição ao nos propormos a responder essas duas perguntas. Qual das duas nós responderíamos com maior facilidade? Me digam. O que a gente responde mais facilmente? É vício, né? Que é o que nós conhecemos na prática. Vício nós sabemos o que é. Por isso é que nós vamos... Tem Luizinha aqui? Deixa eu ver quanto eu tenho para a Luizinha aqui. Por isso é que nós vamos primeiro compreender o que significa virtude. Às vezes a gente pensa que sabe, mas não sabe o que significa virtude. Por isso é que nós vamos lançar a mão dos filósofos que estudaram esses temas para podermos realmente compreender o que Allan Kardec nos traz nessa quarta parte de um livro dos Espíritos, quando ele fala de virtudes e vícios. Lembrando que virtudes e vícios faz parte, é um dos temas do livro dos Espíritos, na quarta parte, que trata das leis morais. E aí nós precisamos dessa filosofia convencional para compreendermos o pensamento de Kardec. Nós espíritas precisamos compreender esse pensamento, porque nós com certeza conseguiremos caminhar com maior facilidade. E para que nós entendamos uma virtude, nós vamos nos basear na ação humana, na atitude de agir. E vamos partir do princípio que essa atitude ela é livre. É a ação baseada na vontade. Ou seja, nós somos livres para pensar e somos livres para agir
obviamente dentro dos limites em que você não vá obstacular a liberdade do outro. Então nós vamos partir da ação humana no sentido de fazer o que se quer. Eu quero fazer, eu acho. Por exemplo, vocês quiseram estar aqui hoje, vieram, estão sentados, é uma ação. Ah, me deu fome, eu fui à padaria, comprei pão, é uma ação. Dentro da filosofia convencional, essa ação ela está dividida nesses 3 blocos: ações morais, ações imorais e ações amorais. E é preciso que entendamos o que significa cada uma delas. Uma ação imoral, o que nós poderíamos qualificar como uma ação imoral? Hein, gente? O que seria uma ação imoral? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos mudar o nosso raciocínio. Eu vou dar um exemplo e vocês me classificam, tá bom? Eu tive vontade de tomar um cafezinho, fui na lanchonete, me sentei numa mesa, pedi um café, tomei. Essa minha ação, ela pode ser classificada em que bloco aí? Ela é moral, imoral ou amoral? Hein? Moral. Quem disse amoral? É amoral. É amoral. Agora, se eu pedir um dinheiro emprestado e resolvi dar um calote, eu não paguei, eu me escondi, estou me escondendo no meu credor. Essa ação é o quê? Imoral por quê? Porque está trazendo prejuízo para outro. Eu sou agora uma empresária e cumpro os meus deveres legais de forma jurídica, cumpro todos os meus encargos trabalhistas, mas eu resolvi, além de tudo que eu sou obrigada por lei, eu resolvi dar para os meus funcionários um incentivo pela produção. Esse incentivo que eu estou dando para o meu funcionário é uma ação moral, imoral ou amoral? É moral, né? Todos nós imaginamos que seja moral, mas não é moral. Continua sendo amoral. Por quê? Por um simples motivo. Segundo a filosofia convencional, e aí nós temos um dos mais importantes filósofos da era moderna, que é o Immanuel Kant, ele nos diz que o que caracteriza um ato moral é o desinteresse. O ato, para ser moral, ele tem que estar pautado no absoluto desinteresse. A única coisa que eu estou pensando é em fazer o bem. Eu estou pensando em fazer o bem para o outro e não tenho nenhum pensamento oculto de me beneficiar. Então, no momento em que eu dei uma participação nos lucros, eu estou pensando na minha produtividade. Eu quero aumentar a produção da minha empresa. Então, eu estou sendo beneficiada, eu estou pensando em mim. Então, esse conceito precisa ficar muito claro em nossas mentes. Não é que isso seja errado. A maioria das nossas ações, elas são amorais. E uma ação amoral, ela pode ser boa, ela pode trazer benefício. Mas ainda não é uma ação moral. E por que nós precisamos compreender? É para que nós entendamos o que significa uma verdadeira virtude. Porque a virtude, ela está intrinsecamente ligada com uma ação moral. Nós estamos na filosofia convencional, nem entramos em Allan Kardec. E aí isso nos ajuda a quê? A buscarmos as virtudes. Nós precisamos aprender a buscar a virtude. E a virtude, ela está pautada no absoluto desinteresse. Mas não é só isso. Ela tem outras características que nós vamos ver. Mas a ausência de interesse é uma das características principais da virtude. E nós começamos assim a pensar, né? Meu Deus, é difícil.
é muito difícil. Como é que eu vou pensar numa ação totalmente desinteressada? Porque nós somos bons de matemática. A gente logo somos prós e os contras e escolhe o que vai fazer, embora seja uma atitude boa, mas que nós tenhamos retornos, não é? Retorno, é assim que funciona? É dessa forma que funciona. Só que é uma gradação, Nós começamos a ter vergonha de cometer atitudes imorais. Você já começa a se cobrar. Não, gente, eu não vou fazer isso. Isso vai trazer prejuízo para outra pessoa. E aí nós começamos a fazer atitudes morais boas, que embora nos beneficie, mas está beneficiando o outro. Para um dia nós conquistarmos. Isso Paulo já nos dizia. Percebam bem, sempre assim. Eu costumo dizer que as epístolas de Paulo, elas precisam ser muito refletidas devido à sua profundidade. Vejamos bem se não é isso que Paulo está nos colocando ali com outras palavras. Ó. Todas as coisas são lícitas. Eu sou livre para agir. Eu posso agir. Só que nem todas as coisas me convêm. Nem tudo que eu faço está isento de prejuízo a mim ou a outra pessoa. Mas o que eu tenho que procurar? Eu tenho que procurar as coisas que edificam. Ou seja, os atos que tragam benefício. Olha a gradação. Eu posso agir livremente, mas nem tudo que eu faço me convém. Então, eu tenho que buscar as coisas que edificam. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Olha a gradação. Ninguém busca o proveito próprio. Antes, cada um o que é de outro. Aí ele chega na ação virtuosa. Olha só. Ação livre, ação que convém e que edifica. E depois, eu não vou buscar, eu vou me livrar do egoísmo de buscar o proveito próprio. E vou pensar o quê? Antes no outro. Eu tenho que pensar primeiro no outro. E aí nós começamos a pensar assim, nossa, que coisa complicada. Nós vamos caminhar passo a passo. Se nós estivermos agora conseguindo realizar ações amorais boas, ótimo, nós já estamos no caminho. Vamos começar a ter vergonha de nossas ações imorais. E é necessário que aprendamos a analisar essas ações. Porque muitas das vezes, pela falta de análise, inconscientemente nós estamos trazendo prejuízo ao outro. Nós estamos sendo imorais. Quando a nossa meta é sermos o quê? Hein? Qual é a nossa meta? Sermos o quê? Gente, eu não escutei direito. Qual é a nossa meta? Sermos morais, vamos dizer com vontade. Ou seja, sermos virtuosos. E isso é uma conquista, é um treino. É preciso treinar, é preciso se esforçar para isso. Então, nós vamos chegar à conclusão que a maioria de nossas ações são amorais, são ações por interesse. Mas as ações por interesse, elas podem ser boas, sim. E nós sabemos que o bem feito por interesse não é virtuoso. Não é virtuoso. Por quê? Por que não é virtuoso? Porque para ser virtuoso precisa ser o quê? Desinteressado. É preciso não ter nem interesse. E aí Kardec vai dizer, nem aquele pensamentozinho oculto. Que às vezes está bem escondidinho, mas nós sabemos que aquele pensamento está ali, está aqui na nossa contabilidade, do que nós vamos ganhar com aquela atitude. E aí nós já sabemos que a virtude que nós estamos tentando compreender para conquistá-la, ela está intrinsecamente ligada com o quê? Com as ações morais. Lembremos que nós estamos nos pautando em ações cuja a realização ela vem de uma liberdade de agir, de uma vontade, não é imposta. Eu tenho liberdade de agir.
E aí, quando eu realizo uma ação, ela pode ser imoral, amoral ou moral. E nós já sabemos distinguir, não é? Direitinho o que é uma ação imoral, o que é uma amoral, o que é uma ação moral. E já sabemos que essa virtude, ela está ligada a quê? Ações morais, que nós estamos estudando virtude. Nós precisamos saber o que é uma virtude. Bom, então nós já começamos a entender dentro da filosofia que essas ações morais, lembrando o conceito de moral, gente, vamos lembrar o conceito de moral dentro da filosofia? Moral é um conjunto de regras que norteiam o comportamento humano, não é isso? Inclusive tem uma pergunta dentro do livro dos Espíritos, o que é moral? E os Espíritos respondem que é a regra do bem proceder, de distinguir o bem do mal, e está baseado no que? Nas leis de Deus. Então, para nós espíritas, moral é isso. É nós distinguirmos o bem do mal e agirmos de acordo com o que é considerado o bem. Então, bem aqui, essas ações morais, elas dão origem a 3 tipos de ética. E a ética, voltando para o conceito da filosofia, por isso é que hoje nós estamos filosofando mesmo, a ética é o estudo da moral. A ética é o estudo da moral. Olha como a gente precisa de tanto pré-requisito assim, do desenvolvimento da ciência para compreender Kardec. Então nós temos a ética da virtude, que é a ética que nós estamos estudando. E ela está baseada em quê? Na natureza do sujeito que age. Por exemplo, quem é nosso modelo e guia? Jesus. Quem é a nossa referência? Quem é o nosso ser virtuoso que nós seguimos? Que é a nossa referência? É Jesus. Então está bem aqui um exemplo da ética da virtude que a doutrina espírita nos referenda. Jesus. Mas ela também pode estar baseada na ética chamada ética deontológica ou ética do dever. Está baseada em quê? Em lei ou norma que obedece. A minha ação moral, ela está baseada numa norma, numa regra. Me dei um exemplo de uma regra que nos leva a uma ação moral. Vamos lá. A gente segue também dentro da doutrina espírita. Qual é a nossa referência, o nosso código de ética moral? Agora escrito. O Evangelho. É o Evangelho. Olha o exemplo de ética deontológica. O Evangelho. Então, os 10 mandamentos é um exemplo de regra que nos leva a ter ações morais. E na ética utilitarista, que está baseado no resultado. Qual é o resultado dentro da doutrina espírita que nos é proposto para nossas ações? Nós vamos agir com que finalidade? Finalidade do bem, não é isso, gente? O bem para todos. Esse é o nosso objetivo. É atingirmos o bem. Na prática, isso aqui funciona simultaneamente. As 3 éticas funcionam simultaneamente. Nós temos o nosso modelo e guia, nós temos o nosso Evangelho de Deus, que foi trazido por Jesus, e nós temos o nosso objetivo. Hoje nós estamos estudando a ética da virtude. Hoje nós queremos ser virtuosos. Essa é a nossa proposta, é sairmos daqui com o mapa da virtude, de nós aprendermos a nos esforçar para sermos virtuosos. E isso é um esforço constante. Então, nós agora vamos tentar conceituar a virtude. Todos nós juntos aqui, não mais só eu. Vocês vão me ajudar a fazer esse conceito, tá? Acho que já estamos com uma noção assim amadurecida de virtude. Se eu pedisse para alguém me dar uma característica de um ato virtuoso, qual a característica que vocês me dariam? A principal? Opa, gostei de ouvir. O desinteresse. É preciso ser desinteressado. Vocês concordam que uma virtude é uma qualidade louvável? Nós já admiramos uma virtude? Já admiramos, já aprendemos a admirar, já? Tanto que quando nós temos uma referência de um homem virtuoso,
o espírito virtuoso que esteve entre nós, Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Irmã Dulce, Madre Teresa de Calcutá. Nós louvamos a atitude desses seres, não louvamos? Então nós já consideramos a virtude uma qualidade louvável. Outro detalhe é que essa virtude, isso nós já sabemos, né? Olha lá, sempre desinteressada. E outra coisa é que ela tem que ser baseada em sentimento e ações livres. Você não pode ser obrigado a fazer. Né? Como aquele negócio da pena social. Já viu? Cometeu uma infração, está condenada a doar não sei quantas cestas básicas. Não. Aí a pessoa está sendo forçada a fazer. Então, a virtude, ela é livre. Ela está baseada numa vontade livre, num sentimento livre. Mas o que mais que a gente pode ver sobre a virtude? Ela está baseada no pensar em fazer o bem, sentir o bem, saber o que está fazendo, porque acontece que na maioria das vezes a gente quer fazer o bem, mas não está fazendo o bem. Não está, porque não está sabendo fazer o bem. Para ser virtude, esse bem tem que ser verdadeiro. Quantas vezes no processo de educação dos nossos filhos, nós cometemos equívocos achando que estamos fazendo bem, mas não estamos fazendo bem. Nós estamos equivocados. Nós achamos que satisfizermos todas as vontades dos nossos, às vezes enrola, dos nossos filhos, nós estamos fazendo o bem para eles. Não estamos fazendo o bem. Então, isso não é uma virtude, porque você está fazendo um desserviço em prol da educação. É preciso ser livre para fazer e é preciso ter disposição para fazer. Isso tudo é característica de um ato moral ou de um ato virtuoso. E aí nós vamos agora tentar responder-se a outra pergunta. Já sabemos o que é a virtude? Já podemos conceituar a virtude a sentir, pensar, agir de forma livre, ter disposição, saber fazer o bem e dentro de todo esse contexto está despojado de todo e qualquer desinteresse. É pensar no outro. Eu não estou pensando em mim, estou pensando primeiro em o que eu vou amealhar de benefícios para aquela pessoa. E eu tenho que saber fazer esse bem. Já que nós já sabemos o que é uma virtude, vamos tentar compreender o que é um vício. Parece que o vício agora fica mais fácil, né, de ser compreendido. E se nós formos tentar responder segundo experiência própria, que todos nós temos vícios, todos nós temos vícios, porque o vício é a compulsão para o mal, para cometer ações imorais. Por mais pequeninas que sejam essas ações, por menores que sejam os prejuízos, por mais imperceptíveis que nos possam parecer, porque às vezes a gente faz mal para nós mesmos. Estamos fazendo mal para nós mesmos. Não interessa qual o foco do nosso mal. No momento que estamos causando prejuízo, quer seja nós, quer seja o outro, nós estamos cometendo atos imorais. E esses atos imorais, eles são impulsionados pelos nossos defeitos, pelos nossos vícios. E aí nós vamos mais uma vez lançar a mão dos filósofos convencionais para entender o que é o vício. E o vício, ele vai estar ligado em bloco com a virtude. Olha que coisa interessante. A filosofia faz isso. Nós vamos ver que Allan Kardec faz da mesma maneira. Então, vejamos só. Aristóteles, nós todos conhecemos Aristóteles, né? É um da antiguidade, é um filósofo dos mais importantes, acho que é o considerado pai da filosofia. E ele traz esse conceito fantástico aí, que a gente lê e não entende nada. Olha só
Virtude é o meio termo entre dois extremos, sendo cada extremo um vício. Vocês entenderam? Vocês entenderam? Eu também não. Não entendi, eu confesso para vocês que quando eu li eu não entendi não. Eu não entendi, ficou confuso. Aí eu fui tentar buscar ajuda dos universitários. E depois eu fui ver que Allan Kardec raciocinando exatamente assim, que Jesus, ele coloca exatamente nesses termos, e nós vamos ver que ele coloca nesses termos. Aí, enquanto nós formos dar o exemplo, fica mais fácil a gente entender. Eu só quero que vocês gravem esse conceito, que está ligando o vício à virtude. Ele diz assim, ele parte do conceito de virtude para que nós entendamos o que é um vício. Então, virtude é o meio termo entre dois extremos, sendo cada extremo um vício. Então, vamos entender. Aí eu vou colocar ali dois vícios, porque ele está dizendo que a virtude, ela é o meio termo, ela é o oposto de dois vícios extremos. É isso que ele está dizendo que é virtude. E nós precisamos entender a virtude e o vício para que nós possamos combater o vício e conquistar a virtude. Por isso é que nós estamos estudando em bloco. Por isso que Allan Kardec, quando foi falar de virtude e vício, botou os dois juntos. Não foi à toa. Nada que está ali no livro dos Espíritos, uma vírgula que é colocada, deixa de ter um propósito. Tudo tem um propósito. Então, quando ele coloca as virtudes e os vícios e estuda em bloco, é porque tem um propósito. A gente aqui não alcança. É preciso estar bem atento para alcançar. Então, olha só. Aristóteles coloca aqui a avareza, gente. Vocês acham que é virtude ou vício? É vício. Vamos falar com convicção. É vício. O que é a avareza? Hein? É a mesquinharia. A pessoa, ele às vezes está na miséria, mas com um cofre cheio de dinheiro. Ele é tão mesquinho que nem ele usufrui do que ele tem. E nós temos vários exemplos desse vício, né? Os acumuladores, que tem, estão aí numa situação de penúria. Mas está na penúria não é porque não tenha, é por causa da avareza. E se apega, e quando desencarna, é o Deus nos acuda. Porque ele se agarra ali naquelas moedas, e não precisa ser rico para ser avarento. A avareza é um vício que independe do que você tenha. É quando você se apega, que não quer se desprender daquilo de jeito nenhum. E qual é a prodigalidade? É outro vício. É o contrário da avareza, mas é outro vício. É aquele pessoal inconsequente, que gasta, e não quer saber, e não tem pena de dinheiro, e vai gastando tudo, e vai desperdiçando tudo, desperdiça comida, desperdiça... Não está nem aí. Não tem dinheiro, vive endividado. Vocês conhecem pessoas que têm esse vício aí? Hein? Conhece ou não conhecem? O que a gente tem que ter cuidado é porque às vezes a gente está aqui, mais perto daqui ou mais perto dali. E olha, lembremos-nos o que Aristóteles disse, que a virtude, ele está diametralmente oposto entre dois vícios extremos. E aí, qual seria a virtude que seria colocada aqui no meio deles dois? Hein? Qual seria a virtude? Olha, nós estamos entre a avareza, esse aqui aguarda, não quer saber de se desprender por nada, tem pena de gastar dinheiro, até com ele. Às vezes passa necessidade, mas não gasta. Tem todo o desconforto, mas não gasta. Esse aqui começa a gastar sem medida, e se endivida, não quer nem saber, nunca tem nada, porque tudo ele desperdiça. Aí no meio deles dois, olha o que está aqui, a generosidade. Então aqui nós temos um vício, aqui nós temos um vício, e a generosidade, a virtude, que é o ponto de equilíbrio. A pessoa generosa, ela vai ajudar, vai se desfazer dos bens que ela tem, mas dentro de um equilíbrio, dentro de uma base de equilíbrio que realmente vai trazer benefício. Ficou claro?
Então, o conceito de Aristóteles entre vício e virtude, vamos dar outro exemplo para ver se agora nós acertamos melhor. Olha só, covardia é um vício. Aquela criatura que tem medo de tudo. Ele tem medo de ser assaltado, ele tem medo de botar o pé na rua, ele tem medo de enfrentar e dizer suas convicções e sua verdade, porque ele tem medo de ser agredido, e ele se esconde. A covardia está muito ligado ao medo, tem medo de tudo. A gente sabe que o medo tem que ter uma dose certa. Ele não pode ser nem exagerado e também não pode ter ausência do medo, como no caso da temeridade. Da temeridade é a pessoa que não tem nem considera a própria vida e sua segurança. Ele sai em velocidade de 240 km por hora, ele se atira, ele pula, ele dá salto mortal, ele acha que nada vai acontecer com ele. Vocês conhecem pessoas assim? Nós sabemos que esses perfis, eles existem. E qual seria o ponto de equilíbrio entre a covardia e a temeridade? Agora vocês vão me ajudar. Sensatez é uma virtude, coragem. Esse é o termo de equilíbrio. É a coragem, a pessoa corajosa. A pessoa corajosa é diferente da pessoa temerária. A pessoa corajosa, ela age com coragem, mas tem esse sentimento de preservação da vida. Ele preserva. Ele sabe que ele não pode agir de tal forma que a sua vida seja comprometida nas atitudes em que ele precisa ter a coragem. Porque se ele falir naquele momento, seja pela ausência da vida, ele não vai poder fazer mais nada, ele não vai ter mais como ajudar. E para ajudar, é preciso que nós estejamos em condições de ajudar. É preciso que nós não estejamos incapacitados, né? Tendo em vista um risco, uma lesão, uma mutilação ou qualquer coisa que nós não previmos nessa atitude. Então, essa é a diferença entre a pessoa que é covarde, a pessoa que é temerária e a virtude, que é a coragem. Então, nós vamos agora nos perguntar, já que eu já sei o que é uma virtude, eu já sei o que é um vício, é uma pergunta muito importante que nós precisamos fazer. É que nós precisamos aprender a sermos virtuosos. E qual é o caminho que nós temos? É isso que nós queremos aprender. Porque sermos virtuosos é uma vida, como nós temos uma vida boa, uma vida equilibrada, uma vida em paz, uma vida em harmonia. E é o que nós buscamos. Esse aprendizado para a vida, de tal forma que ela se torne um fardo suave, um jugo leve, onde estejamos preparados para as tempestades, para os vendavais, para as tormentas, que nós também nos serem comuns em um plano de expiação. Isentarmos-nos delas é impossível. O que precisamos é estar preparados para os desafios da vida. Não tem como fugir das tempestades e das tormentas. Nós temos sim como estar preparados para enfrentar os problemas necessários ao nosso processo de amadurecimento, ao nosso processo de evolução espiritual. Então nós precisamos sim aprender a sermos virtuosos. A primeira coisa é nós temos que observar o virtuoso. Temos que observar como é que o homem virtuoso age. E a doutrina espírita já nos diz que o nosso modelo e guia é Jesus. Essa é a nossa referência. Ele veio ao mundo para nos servir de pastor, de guia, porque ele é responsável como governador planetário por cada um de nós. Então, ele que nós devemos seguir, é ele que nós devemos compreender, é ele que é a nossa referência. Então, nós precisamos, para sermos virtuosos, aprender a pensar, sentir e agir voltado para o bem, para o belo, para o verdadeiro,
e de forma desinteressada. Não nos esqueçamos nunca disso. Então nós vamos começar a nos vigiar. Vou querer fazer um ato bom, uma atitude em benefício de alguém. Então nós temos que começar a pensar nesse desinteresse, em pararmos de contabilizar os nossos ganhos. E nós fazemos isso sempre, sabemos que fazemos. É quase que inconsciente. Quando a gente se expanda, nós já estamos fazendo a contabilidade do benefício próprio. É da nossa natureza. Mas estamos numa escalada evolutiva. É uma meta. Sermos virtuosos é uma meta. Então nós podemos dizer que a virtude é o estado em que nossos pensamentos, sentimentos e atos estão de acordo com as leis de Deus. Eita, quando é que nós vamos chegar nesse ponto, hein, gente? Já pensou? Pensar, sentir e agir de acordo com as leis de Deus? A gente fica ali, né? Naquele desequilíbrio, às vezes não consegue pensar o tempo todo de acordo com as leis de Deus, mas combate aquele pensamento para que aquele pensamento não se transforme em ação. E Allan Kardec explica isso de forma linda. Ele diz assim, que o que pensa no mal, ele classifica em 3 etapas. Aquele que pensa no mal e faz o mal. Aquele que pensa no mal, mas não faz o mal. Aquele que não pensa mais no mal, só pensa no bem e faz o bem. Aí diz assim, nesse aqui o progresso ainda não se realizou. Ele está pensando no mal e fazendo o mal e ele não tem freio. No segundo, o progresso está para se realizar, porque ele já consegue combater o pensamento para que o pensamento não se transforme em ação. E no terceiro, o progresso já está realizado. Você já conseguiu a virtude, porque você já não pensa mais no mal, você só pensa no bem e faz o bem. Mas são gradações. O importante é que nós vamos verificar que são passos que nós vamos dar, que nós não podemos desistir. Ainda não estou ali, eu não sou virtuosa, não tem jeito para mim, eu vou desistir. Não, é uma caminhada. O que nós temos que ter é foco. Isso é que nós precisamos, é ter objetivo. Eu quero isso, eu quero ser um homem virtuoso, eu quero ser um homem de bem. Então são passos que eu vou dar, começando ao quê? A vigiar meu pensamento, a começar a não permitir que os pensamentos ruins se transformem em atitudes ruins. E aí nós vamos caminhando. E agora vamos chegar no pensamento de Kardec. Antes de fazer o bem, é necessário pensar. No momento que você está pensando, antes de fazer o bem, tem como você não pensar que aquele ato, de alguma forma, vai ser favorável à sua própria evolução espiritual. Eu não falo em um retorno direto, mas esse tipo de retorno da evolução espiritual. E aí já descaracteriza o desinteresse. Né? Isso, já caracteriza. Mas não é quase impossível. Não é quase impossível, porque são gradações. É quando a virtude se torna automática. Tu nem pensa mais nos teus próprios interesses, nem mesmo no interesse da tua evolução espiritual. Tu já está fazendo bem no automático. Você pensa no bem porque o pensamento do bem passa a ser uma constante na tua vida. Não é mais uma escolha entre o bem e o mal. Por exemplo, nós ainda fazemos esse discernimento, esse filtro. Quando você definitivamente conquista a continuidade no pensamento do bem, você já nem pensa antes no bem, porque o bem já é uma constante. E aí você não faz mais essa matemática. São gradações. Para nós parece realmente impossível, porque nós ainda estamos no estágio em que somos atormentados por pensamentos ruins e temos que combatê-los para que os pensamentos bons predominem. E aí nós vamos ver exatamente isso no pensamento de Kardec e vamos verificar como nós precisávamos do amadurecimento da filosofia convencional para compreender em plenitude o que Kardec filosofa em termos de virtudes e vícios. Vamos lá. Essa questão
é importantíssima e nós verificamos que precisávamos do entendimento dessas definições anteriores para chegarmos a ela. É a questão 893 do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores qual a mais meritória de todas as virtudes. Isso aí agora nós vamos ler e depois vamos separar em blocos, porque a resposta ela é tão profunda, que se nós não separarmos em blocos, nós não compreendemos. Olha o que os espíritos respondem. Ele diz assim: toda virtude tem seu mérito próprio, porque todas as virtudes indicam progresso na senda do bem. Então a virtude é que vai indicar meu progresso na senda do bem. A virtude, sempre que há resistência voluntária do arrastamento dos maus pendores. Olha, ele já está me ensinando como é que eu conquisto uma virtude. Eu tenho que resistir aos meus vícios. Eu tenho que resistir aos meus maus pendores. Então, sempre que você resistir, você já está mais próximo da virtude. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal. O que significa sacrifício do interesse pessoal? Desinteresse. Olha lá. Precisávamos antes entender o conceito de virtude baseado em Immanuel Kant, para verificar como Allan Kardec agora define. Olha, sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo. Aí diz assim, sem pensamento oculto. Viu? Não pode ter o pensamento, nem o pensamento oculto pode ter. Essa questão que você levantou agora. A mais meritória é que assenta na mais desinteressada caridade. Ou seja, a caridade é uma virtude. Que está baseada, segundo os Espíritos, na benevolência para com todos, na indulgência para com as imperfeições alheias e com o perdão das ofensas, né? Aí agora vamos para os blocos, só para que a gente possa usufruir mais dessa resposta. Olha os blocos. Qual a mais meritória de todas as virtudes? Aí ele vai, primeiro ele diz que todas as virtudes indicam progresso na senda do bem. Então, no momento em que a gente está tentando conquistar uma virtude, nós já estamos na senda do bem. Para que nós conquistemos uma virtude, é preciso que uma resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Ou seja, é preciso que eu conheça meus vícios. É preciso que eu conheça quais os meus arrastamentos. Eu preciso conhecer o meu pecado original, o meu calcanhar de Aquiles, a minha fragilidade. Todos nós temos. Basta que nós nos analisemos e verificamos qual a nossa maior dificuldade. É para que vício que nós temos? É para o egoísmo? É isso que mais nos atormenta? Então, se é o egoísmo ou é a vaidade, o que está me dificultando para que eu possa fazer o quê? Resistir. Mas resistir de forma voluntária, não é obrigada, não. Tá, tu tem que fazer isso, a tua penitência, porque senão tu vai para o fogo do inferno. Não, é preciso ser voluntário. Por isso é que a doutrina espírita é uma doutrina de liberdade. Ela nos esclarece para que nós voluntariamente façamos a opção por começar a nossa reforma íntima. Então é preciso que eu me conheça, que eu seja sincero, que eu não me esconda de mim mesma. A maioria das vezes a gente faz isso. A gente acha que o defeito está em todo mundo, menos em nós. Que o problema é do outro. Eu sou um poço de virtude. As pessoas que me atormentam, é assim que a gente faz. Nós somos infelizes porque nós temos tanto problema com o marido, com o filho, e aí nós somos uns santos. Do pau oco, com certeza, que está escondendo as nossas deficiências, que estamos escondendo as nossas deficiências de nós mesmos. Eu preciso que eu saiba qual é a dificuldade. Qual é o vício que me atormenta? Qual é a minha fragilidade? Qual é o meu calcanhar de Aquiles? Para quê? Para que eu possa resistir de forma voluntariamente a esse arrastamento.
é preciso que eu sacrifique meus interesses pessoais, meu egoísmo. Nós somos muito egoístas, por isso é que nós queremos primeiro para nós, segundo para nós de novo, terceiro para nós, e se sobrar algum espaço, começa a vir os da família, para só lá, em que localização, sobrar para outros, que são os nossos irmãos, tão irmãos quanto todos que convivem, todos que estão à nossa volta. A desinteressada caridade é o nosso auge. E nós vamos agora aprender com ele, que é humilde de coração e que nos deixa a referência para buscarmos as virtudes que tanto precisamos para ter uma vida boa. E no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec nos esclarece que toda a moral de Jesus se resume na caridade, olha os blocos, e na humildade. Isso é, duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Vejam bem blocos, virtudes e vícios. Olha como nós trabalhamos em blocos. Então, o que eu preciso saber, eu preciso combater em mim o egoísmo e o orgulho, para que eu possa conquistar a mais meritória de todas as virtudes, que é a caridade associada à humildade. Essa é a nossa meta. Esse é o nosso objetivo. Mas para alcançarmos, precisamos ser sinceros conosco mesmo e começarmos a encontrar em nós a fonte de todas as nossas dificuldades, para que aprendamos a viver melhor, para que tenhamos paz, para que tenhamos equilíbrio, para que saibamos superar todos os desafios que nos chegam, para que as tormentas sejam motivos de aprendizagem, lembrando Jesus, todo aquele que constrói a sua casa numa terra firme, num solo firme em rocha, esse é aquele que faz a vontade do meu Pai, porque vem os ventos, vem as tempestades, vem as tormentas, e essa casa, ela não desaba, porque ela está construída sobre a rocha, que é a nossa vivência de acordo com as leis do nosso Pai soberano, de infinito amor e bondade. Que Jesus nos abençoe. Então, continuando as nossas atividades, agradecendo a Lúcia por podermos pensar, refletir, filosofar junto com ela, e daqui a pouco mais poder assimilar tudo isso. Então, continuando aqui os nossos informes, nós queremos convidar a todos para as nossas atividades dessa semana. Quinta-feira, às 7h, 7h30, no Mercado Central, nós temos o projeto Lavando Almas e convidamos os irmãos para participarem. É um projeto onde os irmãos que moram naquela redondeza têm a oportunidade